Olá, nós somos Cleiton e Eleusa Oliveira, do staff da Harvest Foundation, e esta é a lição A Janela da Igreja, parte 1. Hoje vamos conversar sobre o estado caído do ser humano. Infelizmente, as evidências da queda, da entrada do pecado no mundo estão por todo lado. Pense, por exemplo, na queda do homem em situações que você encontrou nessa semana. Você encontrou enfermidade, morte, pobreza, rejeição a Deus, problemas espirituais, talvez idolatria, corrupção, miséria, relacionamentos pessoais quebrados, injustiças sociais, há uma longa lista. O que mais? Quando lemos um jornal, assistimos TV, lemos coisas na mídia social ou olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor, vemos muitas vezes inúmeros exemplos da queda do ser humano. Vamos lembrar um texto bíblico? Romanos 1, 21 nos ajuda a entender do que estamos falando. O texto diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. A leitura das Escrituras é muito importante para a gente entender esse aspecto da queda do homem, da natureza humana e do modo como Deus vai corrigir essas distorções. Então, quero convidar você para observar a sequência de textos bíblicos que nós vamos mencionar aqui. Não vamos ler necessariamente os textos, mas vamos nos referir a eles e fazer um pequeno resumo do que ele está escrito. Então, esta passagem nos dá a passagem acima nos dá uma ideia muito clara da queda. Esta é uma visão muito diferente do que lemos em Gênesis 1:31, quando Deus olhou para a sua criação e disse que estava muito boa. Já em Gênesis 6:6, a Bíblia diz que Deus se entristeceu com o fato de que nos tinha feito. O que mudou a avaliação de Deus de Gênesis 1:31 para Gênesis 6:6? Foi a desobediência. O ser humano não estava vivendo como Deus tinha planejado. Por toda a Bíblia, o povo criado por Deus se rebelou contra ele. Se formos honestos conosco mesmo, sabemos que esta é uma condição do nosso mundo de hoje. Nós somos desobedientes por natureza e nós não vivemos do jeito que Deus planejou e nos chamou para que vivêssemos. Então, essa é a condição do homem sem Deus. É uma condição fria e realista. Nós vemos isso quando olhamos ao nosso redor ou lemos as Escrituras. E as Escrituras confirmam. Gênesis 6:5 nos diz que todas as inclinações do coração do homem são más. Olha que impressionante. Romanos 3:23 nos lembra que todos nós temos pecado e estamos destituídos da vontade de Deus. Efésios 2:1 nos diz que estávamos mortos, sem esperança devido ao nosso pecado sem Deus. É muito interessante Paulo refletir, ele diz que nós estávamos mortos. Romanos 2:5 nos diz que sem a intervenção de Deus, somos destinados à sua ira. Como você faria um desenho dessa situação da queda? Como será que a gente pintaria isso? A condição do ser humano sem Deus é desesperante. Mas Deus não quer que continuemos caídos. E aí está uma coisa muito interessante. Em João 3:17, 3:16 todos conhecemos, não é? 3:17, aprendemos que Jesus veio para salvar, não para condenar as pessoas caídas. Então, uma sequência de leitura de textos bíblicos sobre a condição humana pode parecer uma coisa meio culposa e no sentido de pressionar as pessoas. Mas não.
é que a realidade do ser humano é avaliada de um modo muito realista pelas Escrituras. Filipenses 2, de 5 a 11, nos lembra que Cristo era um servo, disposto a esvaziar-se de si mesmo e veio para morrer em favor do povo caído. Ora, nosso Deus tem um plano para redimir esse estado caído do ser humano. Estas são definitivamente as boas notícias para toda a raça humana. Não é legal isso? Que legal. Vamos pensar um pouco sobre as intenções de Deus para o futuro eterno. As Escrituras também afirmam que Deus tem planos maravilhosos para o nosso futuro. E, novamente, pensando em alguns textos bíblicos, como Isaías 11, 4 a 9, nós lemos sobre uma visão de paz e fartura. Isaías 61, de 1 a 4, aprendemos que vamos participar efetivamente da restauração da criação. João 14, de 1 a 4, vemos que Jesus foi preparar um lugar para nós. Romanos 8, 21 nos garante que toda a criação será libertada da atadura que ocorreu com a queda. Já em Apocalipse 21, de 1 a 4, lemos sobre um lindo futuro, sem morte, sem lágrimas, sem enfermidade, sem dor. E por fim, Mateus 19, 28, nos diz que Jesus voltará como rei. Deus tem um plano para o futuro e é melhor do que nós poderíamos imaginar. Agora, como você faria um desenho do plano de Deus para o futuro? Em um dos nossos treinamentos, um participante desenhou uma simples figura oval contendo as palavras que descrevem o plano de Deus para o futuro: vida, paz, fartura e Deus vivendo conosco. Esses desenhos que fazemos nos treinamentos presenciais podem mostrar o contraste impressionante entre essa condição caída do homem sem Deus e o maravilhoso propósito que Deus tem para o nosso futuro eterno. Na nossa condição caída, toda inclinação do coração do homem é má, pois todos pecaram e estão destituídos da glória, da vontade de Deus. O homem sem Deus não tem esperança. De fato, um ser humano sem arrependimento, anda na direção contrária, na direção da ira de Deus. E aqui é importante lembrar o que significa essa palavra arrependimento. Arrependimento é uma volta de 180 graus. Está indo numa direção e você resolveu voltar. Então, essa palavra também é uma palavra fundamental e ela precisa ser incorporada à cultura, não apenas do que a gente ensina dentro da igreja, mas o que a gente pode ensinar fora da igreja. Então, a palavra arrependimento deveria estar no corpo dos projetos, deveria estar no corpo da visão das empresas, das corporações e do próprio governo. Mas é difícil pensar nessa possibilidade. Ora, Deus enviou Jesus para nos salvar, não para condenar a nós. Assim, haverá paz e abundância nesse projeto de Deus. Nós, efetivamente, participaremos na restauração de tudo que está caído. E isso não é uma coisa para o futuro, não, isso é uma coisa para o presente. Jesus está preparando um lugar para nós. Toda a criação, um dia será completamente libertada dessa condição de queda. Deus não somente ama o povo que ele criou, mas suas intenções futuras incluem a cura de toda a criação. Sua criação agora caída, um dia será totalmente libertada da sua atadura. E Romanos 8, de 19 e 20, nos diz que essa libertação estará unida à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ou seja, tem um texto também que diz que a criação geme aguardando o dia da sua criação, da sua libertação, e diz a libertação que vem pelos filhos de Deus. Então, não haverá mais morte nesse futuro construído pelo Senhor, dor ou lágrimas. Jesus voltará como rei
dos reis. As nações o verão e obedecerão e desfrutarão as bênçãos da glória de Deus. Apocalipse 21, 24 nos diz que as nações caminharão pela luz e os reis da terra trarão seu esplendor a ele. A agenda de Deus abrange a cura completa do povo caído, da criação caída e inclui as nações. Estas são boas novas? Sim, com certeza, são maravilhosas novas. Mas o que fazemos com essas novas é de extrema importância. O que fazemos com estas boas novas, que na verdade representam o Evangelho, é fundamental. Podemos viver debaixo de uma nuvem negra de destruição e esperar pela libertação futura, ou podemos participar da visão de Deus para o futuro. O pecado interrompeu as boas intenções de Deus para o mundo. Mas o plano de Deus é reestabelecer por completo suas intenções. A cura futura está por vir, mas há também razão para oferecer esperança para uma cura substancial e uma restauração efetiva no presente. Deus chama o seu povo para ser a expressão presente do futuro reino de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Completa restauração seguirá a volta de Cristo. Mas agora o povo de Deus tem a responsabilidade de levar a cabo sua vontade aqui na terra como no céu, para estender seu reino na terra e ocupar o território até que ele volte. A oração de Jesus é uma oração ensinada, repetida, e a gente tem que se dar conta disso. Senhor, assim na terra como no céu? É assim mesmo. Deus tem dado ao seu povo a oportunidade de participar no maior propósito da história. Ele nos permite ser organizadores. As nossas ações impactam a eternidade. Nada do que fazemos de acordo com a sua vontade é insignificante. A viúva que deu 2 moedas no templo, na história que temos relatada nos evangelhos, com a participação de Jesus, nunca imaginou que a sua oferta teria um impacto de mais de 2000 anos. Assim, nós também fazemos um impacto que alcançará as futuras gerações, muito além daquilo que nós podemos saber ou ver nesse momento. Se as pessoas das nossas igrejas pudessem entender este relacionamento entre a vida delas e as maravilhosas intenções que Deus tem para toda a humanidade, tanto no presente como no futuro, eles veriam que não há causa maior pela qual se pode viver ou morrer. Deus tem boas novas para agora. Para o presente? Sim. As suas boas novas não são somente para o futuro eterno. Pense como ele ensinou os seus discípulos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o texto de Mateus 6, 9 a 10, que nós oramos e ensinamos as crianças a orar. Na terra como no céu. Talvez tenhamos recitado esta oração tantas vezes que a gente nem pensa mais no que ela significa, mas ela é poderosa. Ora, quando a gente diz venha o teu reino, na verdade nós estamos dizendo venha o teu governo, venha o teu jeito de governar. Esse jeito de governar onde o amor precede todas as coisas, a sabedoria é perfeita, a misericórdia é eterna, a graça é inacabável, o amor é abundante. Mas a gente pode perguntar, onde é feita a vontade de Deus? De acordo com essa oração de Cristo, ela é feita no céu. Mas Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus fosse feita na terra, como é no céu. Deus tem como intenção que sua vontade seja feita no presente, na terra. O que aconteceria se a vontade de Deus fosse feita na terra como ela é no céu?
O que aconteceria se a vontade de Deus fosse feita em minha comunidade, na sua comunidade, ou em sua nação, em minha nação, como ela é feita no céu? A terra seria muito parecida com o céu. Obviamente, a vontade de Deus é feita perfeitamente no céu, na terra, no presente, somente está de uma forma incompleta, mas ela vai se completar. Então, veja, as intenções de Deus para o presente precisam ser conhecidas e elas estão diretamente relacionadas com a sua vontade. É interessante a gente observar modelos de países, de nações, de cidades, de comunidades que foram trabalhadas historicamente para caracterizar uma mudança radical. Às vezes eu paro para pensar na história de alguns países chamados cristãos ou cristianizados, aqueles em que seus pioneiros, os que plantaram as raízes do país, pensaram na esperança, na justiça, nos valores do céu aqui na terra. Isso fez a grande diferença. Eu sei que tem países que passam por uma grande transformação no presente e são países cristãos. E eles só não se tornaram pior, igual a outras comunidades e a outras sociedades, porque as raízes que a igreja plantou no passado continuam dando fruto de transformação, que você percebe claramente que a lei é a lei, a autoridade é a autoridade, a verdade é a verdade, a mentira é a mentira, e outros valores ainda continuam sendo respeitados. Agora, a gente vive num mundo em que o sentido da globalização e de uma agenda global quer acabar com todas essas coisas, inclusive acabar com a ideia, por exemplo, de família. Mas quais são alguns aspectos gerais da vontade de Deus para o presente? Em João 14, 13, vemos que se amamos a Deus e obedecemos a Ele, respondemos essa pergunta. A vontade de Deus é que façamos a sua vontade. Mateus 28, de 18 a 20, nos afirma que quem faz a vontade de Deus inclui discipular os outros a obedecer a sua vontade aqui e agora. Então, muitas vezes as pessoas se lembram somente uma parte da tarefa que Jesus deu à sua igreja na grande comissão, esse texto de Mateus 28, 18 a 20. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. O texto tem que ser lido completo. Mas esse não é todo o trabalho. É simplesmente o começo do trabalho. Ir e pregar o evangelho é o começo do trabalho. Depois que as pessoas vêm a Cristo, devemos discipulá-las discipulá-las e ensiná-las a fazer a vontade de Deus. Se não o fazemos, não temos terminado a tarefa da grande comissão. Devemos também discipular os outros para que obedeçam tudo o que Deus ordenou. Outra pergunta importante: como conhecemos as intenções de Deus, a sua vontade? Não sabemos através de um modo instintivo, de uma forma instintiva. Contudo, temos frequentemente ensinado de que conhecer a vontade de Deus é algo demasiadamente complexo. E porque é muito complexo e não dá para entender instintivamente, achamos que é difícil descobrir. Ora, precisamos da revelação da sua palavra, da instrução do seu espírito, quanto ao que é fazer a vontade de Deus. E a palavra nos instrui sobre isso. Salmo 119, de 99 ao 100, nos lembra meditar e obedecer a sua palavra. Esse meditar e obedecer a sua palavra libera graça no nosso caminho e a gente entende a intenção de Deus para nós. Provérbios 2, de 1 a 5, nos encoraja a aceitar a palavra de Deus para saber a sua vontade. Olha que sábio. João 16, 13 afirma que o Espírito nos guia em toda a verdade, inclusive a verdade
de conhecer e obedecer à vontade de Deus. O servo principal de Abraão, narrado no livro de Gênesis, é um excelente modelo para nós. Ele fez uma aliança com Abraão de voltar para o país de Abraão e arrumar uma esposa para o filho de Abraão, para Isaque. Ele foi e nessa jornada o Senhor o guiou. Ele não tinha a menor ideia do que fazer e como encontrar uma esposa que concordaria em voltar com ele para uma terra estrangeira. Olha que missão difícil. Então, enquanto ele ia, ele continuamente buscava ao Senhor em cada passo que dava, e o Senhor fielmente o guiou, e o servo simplesmente o seguia. Está lá em Gênesis 24, 48. Há algumas verdades simples para que aprendamos o seu exemplo. Primeira coisa, esteja na jornada, no caminho. Busque ao Senhor enquanto vai. Escute o Senhor enquanto anda. E obedeça na jornada a tudo que ele mostrar que você deve fazer. Está aí. Não adianta nada buscar a vontade de Deus se não estamos na jornada de obedecer o que ele quer e compreendemos como suas intenções são importantes para a nossa vida. Então, todos os cristãos em nossa comunidade conhecem a vontade de Deus mais ou menos dessa maneira, estudando as Escrituras, guiados pelo Espírito, buscando o Espírito e sendo obedientes ao Espírito, obedecendo o que compreende como que Deus está lhes mostrando, e essas coisas aparentemente simples, mas que se incorporam à nossa experiência, vai mostrando para nós essa vontade que Paulo se expressa em Romanos 12, 1 e 2, dizendo que ela é santa, ela é perfeita e que ela é agradável. O que aconteceria se todos os que afirmam ser cristãos em nossa comunidade buscassem conhecer a vontade de Deus e pensassem, como que eu posso aplicar o conhecimento dessa vontade na minha tomada de decisões? Como deve ser viver e obedecer o que o Pai mostrou que eu fizesse? Imagina se nós parássemos para pensar nisso. E isso não é uma coisa do futuro, não. Isso é alguma coisa que a gente pode, inclusive, fazer aqui e agora. E vamos fazer, então, essa pausa para pensar? Vamos fazer uma pausa, porque nós citamos vários textos bíblicos. Deixamos aqui como sugestão que você volte nessa apresentação e faça a leitura dos textos bíblicos, meditando e refletindo na mensagem que já foi exposta. Voltaremos para completar essa lição num novo segmento. Obrigada.